lhe dirige os passos. E complementando a isso, um texto bíblico que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em uma outra versão vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele procede as saídas do bem ou do mal. Então aqui a importância do Senhor nele fazer morada. Nós vamos cantar sobre vem fazer morada, né? Quero convidar o pastor D'Artagnan para ministrar essa oração conosco. Após a oração, o pastor Jefferson vai estar aqui junto com o Ministério de Louvor, adorando o Senhor com 2 cânticos da harpa cristã. E na segunda canção, nós todos juntos adoraremos com a voz e adoraremos também com as nossas ofertas alçadas e os nossos dízimos. Pastor D'Artagnan. Aleluias. Oremos. Pai, meu Pai, aqui estamos nós, teus filhos, conhecidos por Ti, Senhor, porque fomos chamados, fomos eleitos, mesmo sem merecer. O Senhor nos amou primeiro, nos resgatou. O Senhor pagou com o Teu sangue na cruz por nossas vidas. E aqui agora reunidos nos alegramos, ó Deus, na Tua presença, porque o Teu Espírito nos trouxe até esta casa, a este santuário. Aqui, Senhor, nós vamos dar brados de glória, de aleluias, vamos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é fiel. E aquele que veio com semblante triste, Senhor, abatido pelas lutas deste dia, em nome de Jesus Cristo, receba a vitória, receba a graça, seja visitado pelo Santo Espírito de Deus, e que a tristeza se transforme em alegria, porque nesta casa está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e em nome de Jesus, abençoamos este povo. Amém, Senhor. Podem se sentar, amados. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu mais uma oportunidade de estar nessa casa de oração. E você que veio adorar este Deus, já é momento de adorar a Ele, amém. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino 442 da nossa harpa cristã. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 4, 4,
aparecer. Eis que ele breve vem. Em breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde irá. Breve verei o bom Jesus, o bom Jesus. Ele verei em plena luz. Enche o peito, vai, canta bem alto. Do céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Sonhei. O bom Jesus, O bom Jesus. ele verei em plena luz. 2, 3. Do céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Andávamos perdidos, sem rumo, mas encontramos Jesus, o caminho, a verdade e a vida. 425. Aleluia. Nossos irmãos irão recolher a oferta. Você que trouxe sua oferta em adoração ao Senhor Jesus, faça nesse momento com alegria e com gratidão ao Senhor Jesus. Perdido neste mundo andei, imerso em sua escuridão, em vãs promessas confiei, não tinha Deus nem salvação. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, que no Calvário avistei. Ele me levou ao Rei Jesus, sem forças pra viver, sem nada mais eu esperar. Quando uma luz eu pude ver, que veio me iluminar. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, que no Calvário avistei. Ele me levou ao Rei Jesus. Veio a luz e santo, Aleluia. e muito alegre eu fiquei. Prazer do céu tanto senti, quando essa luz eu abracei. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, que no Calvário avistei. Ele me levou ao Rei Jesus. Confesso com satisfação Que nessa luz que nessa luz eu sinto bem. a paz entrou no nosso coração. No coração, porque vi um abrigo além. Perdido andei, mas me salvei,
pensar nessas notas do pastor Jefferson, bom de manhã, né, irmãos? Que a voz tá... Não vai não, né? A Manjane já riu ali, né? Todo louvor e adoração seja dado ao nome do Senhor. Justificar aqui a ausência dos pastores que por força maior fizeram um registro, justificando. Pastor Gilson, pastor Luizmar, pastor Valdir, pastor Eribaldo e também a ausência do pastor Dedimar, que por força maior hoje não puderam estar presentes, mas fazem registrar o motivo justo. Queria saber se entre nós existem visitantes, dentre os quais já registrar os nomes já foram mencionados. Mauri e Cauane estão nos visitando pela primeira vez. São irmãos de outro ministério convidados pela irmã Jane. Então os olhos já vai para lá, né? Maurício e Cauane. Mauri, que alegria recebê-los entre nós, tá? Se é amigo da irmã Jane ou irmão em Cristo, já é irmão dessa família também, AD Catalão. Sintam-se abraçados. Também está conosco Elielce, nos visita nessa noite. Onde está Elielce? Está lá. Que alegria, Elielce, te receber aqui. Seja muito bem-vindo a essa família AD Catalão. Há mais alguém entre nós que seu nome não foi citado, pessoa de outra denominação religiosa, que veio celebrar conosco o Senhor? Se tem, dê um sinal com a sua mão para que o conheçamos. Temos ali um casal. Quanto nos honra recebê-los aqui nessa noite. Se for a primeira, que seja a primeira de muitas. Se já é a segunda, já é parte da casa, tá? Sintam-se literalmente abraçados. Então, a todos que aqui têm chegado para cultuar conosco, nossos irmãos internautas, aí a partir da sua casa, essa que é uma extensão da igreja, onde como o Espírito Santo fala aqui, fala aí, se manifesta também. Amém. Então sintam-se abraçados também nessa noite. Presbítero irmão José Franco, lá da congregação da Batalha. Onde está o irmão José Franco? Está ali. Que alegria, irmão José, recebê-lo aqui. Venha tomar assento aqui conosco. Os pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, por gentileza, tomem assento aqui. Que diremos a todos os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Nós vamos a mais um ato de louvor, de devocional, quando todos celebraremos uma vez mais ao Senhor, e logo após esse momento de adoração, já aqui com o nosso presidente, pastor Cornélio Neto. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Fiquemos em pé neste momento, que você possa louvar juntamente conosco. Em Atos, no capítulo 2, está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Que você possa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar. Aqui é a casa, aqui é o lugar, aqui é onde o Espírito Santo faz morada. Deixe ele entrar no seu coração, amém? Glória a Deus. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Cante, igreja. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Espírito Santo, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar.
Pode entrar, Espírito Santo. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar e Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Todos juntos agora, entra. A porta está aberta, pode entrar. Entra na nossa vida, Espírito Santo, faz morada. Entra. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Aleluia. Entra. A porta está aberta, pode entrar. Oh, Espírito, faz morada, Senhor. Entra. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, Espírito Santo, vem fazer morada. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar e Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar e Yeshua. Daqui pra frente é assim. O Espírito Santo comanda a sua vida. Aleluia. Nós não queremos, Senhor, viver sem ti. Fazer morada, sou a sua casa. Pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Cante, igreja. Pode entrar. Vem fazer morada. Faz morada em nossas vidas, Senhor. Nós somos a sua casa. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite. Pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar mais uma vez. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente vai ser assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, este é o lugar de Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Que o Espírito Santo possa entrar na sua vida agora. Que Ele venha de encontro às suas necessidades. Abre o seu coração. Deixe que Ele entre e faça morada. Só Ele pode te conduzir para um caminho eterno. Só Ele pode te dar a liberdade que você está precisando. Aleluias. Cante assim. Pode entrar.
pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, e Yeshua. Daqui pra frente. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Já que os irmãos estão de pés, abra a Bíblia Sagrada no Evangelho que escreveu João, o último dos 4 evangelhos que foi escrito, Evangelho de João, no final do primeiro século, no capítulo 19, o verso 28, louvar a Deus pela igreja presente fisicamente, louvar a Deus pela igreja que está do outro lado da tela, muitos irmãos que acompanham, que cultuam das suas casas, dos seus trabalhos, e também no segundo tempo, quando neste exato momento, muitos estão em trabalho. No entanto, ao chegar em casa, a gente tem ciência disso, acompanha nas nossas plataformas e também aqui a igreja presente fisicamente, os nossos amigos apresentados, irmãos, sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los nesta noite. Diz assim o texto sagrado, capítulo 19, verso 28 a seguir. Assim diz o texto: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, isto é importante, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A igreja pode repetir comigo: está. Vamos melhorar? Está consumado. Agora só eu leio. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Curva a sua cabeça e ore comigo. Deus eterno, grande, majestoso, maravilhoso, nesta noite aqui estamos mais uma vez para cultuar a Ti, engrandecer a Ti, exaltar o Teu santo nome. Espírito Santo, estamos e somos necessitados de ouvir esta poderosa palavra que sempre fala aos nossos corações. Ilumina nossa mente, o nosso coração, ilumina este servo do Senhor que pega este altar, assume este altar, pega este microfone em mãos e aqui com a incumbência de pregar a Tua palavra, mas que seja a Tua palavra, que não seja a partir de invencionice humana, sabedoria humana, não, mas que seja tudo conforme a Tua vontade. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos. Amados e queridos, eu quero que os irmãos se atente, como sempre, à palavra do Senhor. Estamos algumas semanas aqui desenvolvendo esta temática de religiões. E muito já foi falado. Nas últimas 2 terças-feiras, tivemos aqui 2 terças com o propósito de falar da base da religião, ou da base da fé cristã. E ficou bem claro, nas 2 últimas terças-feiras, que esta base não se permite mexer, trocar elementos, trocar seus fundamentos, não. Esta base já está solidificada. E, terça-feira passada,
compreendemos que esta base é uma base bíblica, porém, foi na era patrística, isto é, na era dos pais da igreja, principalmente nos primeiros 5 séculos, foi sistematizado. O que é sistematizar algo? Uma doutrina, por exemplo, é colocar em ordem, é colocar nos seus devidos lugares. Uma coisa é eu pegar essa tribuna e aqui jogar palavras ao vento, e os irmãos, de uma forma desorganizada, os irmãos não terão muita compreensão. Outra coisa é quando nós desenvolvemos a partir de uma ideia organizada. É isso que aconteceu nos primeiros concílios considerados e também aceitos pela a igreja protestante. Nem todos os concílios da era cristã são aceitos, mas sobretudo os ecumênicos, os 4, 5, 6 primeiros concílios. No entanto, amados, ficou bem claro que a base da nossa fé é uma base bíblica, porém, que não foi acrescida pelos pais da igreja, simplesmente foi organizada a ideia ou os ensinamentos foram organizados a partir dos pais da igreja. Então, eu acho que até aqui a gente caminhou bem. Qualquer base que não for esta única, não pode ser aceita como a religião bíblica. Escute isso comigo. Qualquer base que não seja a que foi aqui elencada até o dia de hoje, ou até terça-feira passada, que é a base bíblica, porém organizada pelos pais da igreja, não pode de forma alguma ser aceita, porque senão não se trata da religião bíblica, da religião cristã. É isso que precisa ficar bem claro. E como se fala em base, base não se permite sofrer rachadura, trocar elementos, trocar os alicerces, trocar a ferragem. Não, a base é a base. A base precisa estar sólida, e uma vez sólida, não se mexe. E aqui nós chegamos neste culto de terça vigente. Vamos lá. É certo que depois de tudo isso, por muitos e muitos séculos, tentaram de todas as formas, mudar elementos desta base. E como tentar? Quem conhece um pouquinho da história da igreja da Idade Média, vai entender claramente isso. Porém, graças a Deus, que no século XVI, nós tivemos uma reforma que não nasce com o intuito de rachar a igreja medieval. Não. A priori, o intuito, inclusive não a partir de Martim Lutero, mas dos pré-reformistas, como Wycliffe, como João Hus, como Savonarola e outros mais, movimentos como dos irmãos valdenses e outros mais, nunca tiveram o intuito de rachar a igreja. Não foi este o intuito da reforma protestante. O intuito ou o objetivo da reforma protestante foi de voltar aos princípios bíblicos, voltar à palavra, voltar ao que foi no primeiro século, a igreja primitiva, voltar à doutrina nas suas raízes. Porém, quando não se aceita, acaba tendo aí o processo conhecido como cisma, isto é, quando há uma ruptura total, agora, a partir do século XVI, com a igreja medieval. Porém, observa bem, a reforma protestante não teve o objetivo de mudar as bases, pelo contrário, o objetivo da reforma protestante foi de voltar às bases, voltar lá na raiz, voltar lá no início. Quando eu falo, voltar à doutrina bíblica, voltar à mensagem no seu começo,
quando a igreja, a partir de Atos 2, começa as suas atividades, então, a Reforma Protestante teve esta iniciativa. Tá bom, os séculos se passam, a história vem se arrastando. E detalhe, a história é uma história humana. A história humana não é a história dos anjos. Não confunda isso. Nós estamos falando de uma narrativa humana, isto é, história humana. Então, os personagens ou os agentes dessa história são os homens, são os seres humanos. E seres humanos são seres humanos, falíveis, limitados, inconsequentes, dissidentes, com espírito de rebeldia, de rebelião, e vai por aí. Isto é a história humana. Bem-vindo ao mundo humano a qual fazemos parte. Ainda estamos nele. Tudo bem, depois dessa reforma protestante, os séculos se arrastam e vem toda uma questão. E aí muitos movimentos, e outras terças chegarei nesses movimentos, como o do puritanismo, pietismo, movimento da santidade, outros mais, metodismo, como, por exemplo, o movimento pentecostal, como nasceu, chegaremos lá. Mas nos últimos séculos percebemos que a história mudou. E eu estou falando aqui de religiões, e quando eu falo no plural, eu estou dizendo daquelas que mudaram as suas bases. Deixaram de ser a igreja raiz, a igreja bíblica, deixaram de ser os ensinadores bíblicos, a estrutura de liderança já não é mais bíblica, enfim. Agora a grande questão é que, diferentemente, e aí eu chamo a atenção da igreja do meu tempo, é que hoje dificilmente encontraremos uma igreja que se diz cristã e deixou de ser bíblica, mudando as bases. Não, dificilmente. E aí eu quero aqui apenas refrescar a nossa mente, que quando eu falo em base, eu estou falando em doutrinas fundamentais, que não se mexe por nada. Por exemplo, Cristo se encarnou, isso é uma doutrina fundamental. Veio para um ventre de uma virgem, uma concepção virginal, isso não se muda. Nasceu do ventre de Maria, então isso não se pode mudar. Outro exemplo de uma doutrina fundamental: Jesus morreu e a morte dele é uma morte substitutiva, isto é, morreu no meu, no seu, no nosso lugar. Tomou o nosso lugar. Isso é uma doutrina fundamental, não se mexe. Exemplo, terceiro exemplo, a doutrina da expiação. O que é isso? O sacrifício de Jesus Cristo tem poder, tem suficiência de purificar o homem de todos os seus pecados. Isso não se mexe. Ok, vamos lá, chegamos para os nossos dias. Dificilmente os irmãos verão uma igreja que se diz cristã mudando essas doutrinas, dificilmente. A questão hoje é mudar a roupagem. E a mudança da roupagem não é voltar às bases para ali trocar, por exemplo, a ferragem, trocar o concreto, trocar a parte ali do armador. Não, do alicerce, não é isso. Dificilmente os irmãos verão uma igreja que se diz igreja evangélica, igreja cristã, enfim, e não a cristã denominacional, cristã no sentido a igreja de Cristo, mudando as bases. A grande questão é que hoje vivemos os acréscimos, não as substituições como a história passada. Tem diferença. Uma coisa é eu, por exemplo, substituir um elemento, um material. Outra coisa é, por cima daquele material, a gente adicionar outros materiais. Então, dificilmente hoje veremos denominações trocando, substituindo. Porém, nós precisamos nos despertar para um tempo, e este tempo tem nome, este fenômeno que ocorre no movimento cristão
é um fenômeno chamado de sincretismo, sempre ocorreu na história. Isso não é algo para hoje, porém, hoje está muito mais evidente do que em outro tempo da história. O que é o sincretismo, pastor? Simples. O sincretismo é quando se adiciona, não tira, não subtrai, mas se adiciona, vai acrescendo, acrescendo, acrescendo. E aí, em se falando de doutrinas, as doutrinas são mantidas, porém, vai se acrescentando sobre essas doutrinas outras doutrinas, outras vertentes de ensinamentos. E é isto que nós vemos nesses dias atuais. Uma roupagem que engana a muitos. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo acerca que nos últimos dias doutrinas de demônios seriam propagadas, é óbvio que Paulo, de uma forma espiritual, inspirada, nem ele talvez tinha o conhecimento exato do que aconteceria no século 21. 20 séculos posteriores a ele. Não, porém, o Espírito que fala na boca de Paulo diz que nos últimos dias doutrinas de demônios seriam ensinadas. E quando a gente lê em Timóteo acerca disso, a gente acha que a doutrina ela virá de uma forma gritante, isto é, na cara mostrando que é uma doutrina de demônio. Não. Virá, como já chegou muito dela, de uma forma sorrateira, descritiva, de uma forma branda, onde não se perceberá, salvo aqueles que têm o discernimento espiritual. E aí, um certo dia, eu disse um pouco acerca de discernimento. Discernimento não é um ato místico, onde, por exemplo, eu estou diante de uma situação, e aí eu não sei o que fazer, e aí o Espírito Santo envia um anjo para me dar uma dica do que fazer. Não é isso. O discernimento é uma base mental alimentada pela palavra, e o Espírito da palavra te conduzindo por meio da palavra. Isso é discernimento. O discernimento não parte do ponto do não saber. O discernimento não parte do ponto do não sei de nada. Pelo contrário, por isso que tem muito crente errando, falhando, tomando surra do diabo. E aí aqui é uma força de expressão e até uma linguagem figurativa. Mas venha comigo. Não existe discernimento partindo do nada, do menos saber ou do não saber. O discernimento bíblico é um crente que tem a sua mente arraigada pela palavra, com um conjunto de ensinamentos por meio da palavra, e o Espírito Santo, agora, leva o crente a dizer não, quando é para dizer não. Leva o crente a dizer sim, quando é para dizer sim. Isso é discernimento. Então entenda comigo, quando um crente só ora pedindo discernimento e não lê a Bíblia, ele nunca terá discernimento. Nunca. Por quê? Porque o discernimento não está no campo místico, uma coisa impalpável. Não, o discernimento parte de uma base, de uma mente cristã. É assim que o apóstolo Paulo vai dizer, de mente de Cristo. Para que mente de Cristo? Para que a mente de Cristo? Simplesmente para eu me arrogar? Tenho a mente de Cristo, tá bom. Aí, numa certa situação, você precisa usar a mente de Cristo. Só que a mente que está em você é uma mente carnal. E aí? Não terá condição nenhuma de discernir. Por quê? Porque o discernimento parte do saber, e não é do saber humano, é do saber divino. Então, quando uma igreja investe em escola bíblica dominical, irmã Diana, quando uma igreja investe em culto de ensino como esse aqui, é a igreja que está se preparando para o dia de hoje. Eu não estou me referindo tão somente ao dia de amanhã.
Mas o dia de hoje, porque o embate só ocorre hoje, o enfrentamento ocorre hoje. Então, uma igreja que investe no conhecimento é uma igreja que está investindo em uma base propícia para discernir, saber diferenciar, presbítero Antônio, diferenciar o certo do errado. A gente fala isso para a criança, por exemplo. A gente fala que uma criança é desprovida do juízo moral. O que é o juízo moral? É a capacidade cognitiva, intelectual, que uma criança tem de, em um certo momento, quando chega em uma certa idade, ele vai saber que uma faca tem o perigo de ser usada. Por quê? Porque ele passa a saber que aquela faca, por mais que seja uma grande ferramenta dentro de uma cozinha, também é uma grande arma na mão de alguém inconsequente. E chega-se este momento, ele passa a ter o juízo moral. O que é o juízo moral? Ele sabe diferenciar aquilo que é perigoso do que não é perigoso, o que é certo do que não é certo. A grande questão é que a gente fala isso apenas para o desenvolvimento do ser humano, porém a vida cristã é tão quanto. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar dos meninos espirituais. Daqui a pouco ele até nas entrelinhas fala dos adolescentes, não com essas palavras, mas quase isso, trazendo para o mundo ocidental, para os nossos dias. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar dos adultos, isto é, quando ele escreve para a igreja de Corinto, dizendo assim, ó, eu não fui a vós com alimento sólido, no primeiro tempo que ele vai a Corinto, porque vocês ainda eram crianças, e sendo crianças, vocês não podiam receber o alimento sólido. Nenhuma mãe tem coragem de dar uma almôndega para um bebê de 6 anos, de 6 meses. Por quê? Porque ele não tem condição de receber o alimento devido, e é isso que Paulo está dizendo. Mas aí dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois eu posso trazer esse número real, exato. Ele vai escrever agora a sua primeira epístola para Corinto e dizer assim, detalhe, no primeiro tempo eu não fui a vós com alimento sólido, porque vocês não podiam receber, mas até agora, isto é, uma igreja que não cresceu, uma igreja que não atingiu o juízo cristão, o juízo moral, bíblico para discernir. Aí ele vai dizer, até agora eu não posso levar a vocês alimento sólido. O que é que Paulo está dizendo? E quando ele escreve Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim, quando eu era menino, eu praticava coisas de menino, mas agora que eu me tornei grande, eu não pratico as mesmas coisas de menino. E observa que o Efésios capítulo 4, ele está dizendo em uma vertente espiritual, ali trata-se da vida cristã, inclusive da vocação especial. Mas entenda comigo, não é possível a gente discernir o certo do errado, desprovido do saber divino. E o saber divino não é um saber místico, um saber impalpável, não. O saber divino é o saber revelado. E o saber revelado é a palavra de Deus. Então eu já chamo isso aqui, estou dentro de um parêntese. Será impossível a gente enfrentar o mundo vigente com toda a sua parafernália demoníaca, se a gente não partir do ponto do saber divino. E saber divino, eu não dependo do profeta, eu não dependo da profetisa, eu não dependo do Espírito, não, o saber divino da base Bíblia, base. Aí eu terei condição de discernir o certo do errado. Por quê? Porque o crente precisa chegar no tempo ou no estado do juízo moral cristão, que é quando ele terá condição por meio da palavra. Por exemplo, quando é que eu não aceito uma profecia, e apóstolo Paulo vai dizer, olha, a igreja tem o direito de julgar a profecia, não o profeta, mas a profecia sim. O que é isso? É uma igreja madura que tem a condição de julgar o que o profeta falou. E quando fala profeta, eu não estou dizendo apenas o profeta de dom, de dádiva. Não, eu estou falando o pregador, por exemplo. Eu estou falando o líder, por exemplo. Eu estou falando aqui, o professor da escola bíblica dominical. Então, tudo que fala uma igreja madura, ela tem o direito de julgar, dizendo qual é a Constituição Federal que dará elementos para esta igreja julgar? A Bíblia. Entende?
Não é assim, eu acho que a mensagem foi errada. Não, não pode, crente maduro não acha. Porque a palavra é concreta. E palavra concreta é uma palavra selada. É uma palavra, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é uma palavra, é a palavra. O artigo está definido aqui, ó, a palavra. Por quê? Porque é uma palavra absoluta. O que ela diz, está falado. O que contradiz a ela, a gente rejeita, a gente bota para correr, a gente não aceita, a gente despreza mesmo. Porém, a minha geração não entende assim, uma parte dela, não vou generalizar. Vivemos uma época assim, que o sincretismo, isto é, a mistura, as adições, o trazer para dentro, o modelo de fora que a gente assimila e traz para dentro. E aí eu chego no texto. A parte principal do texto, estamos aqui diante do episódio do Calvário. Nós estamos diante do palco da cruz de Cristo. E é interessante que ao começar aqui no capítulo 19, verso 17, não precisa abrir a sua Bíblia, mas nós vamos ver toda a narrativa. Isto começa a partir do momento que Pilatos entrega Jesus para os seus salteadores. E agora ele entra no caminho, em direção ao Calvário, em direção ao Gólgota. Entenda comigo. Jesus agora está pendurado em uma cruz, crucificado. E eu não quero aqui falar da cruz propriamente dito, mas eu quero aqui falar da parte principal, quando ele diz assim: está consumado. Amados, esse estar consumado é algo que traz não somente a ideia, mas a concretude de algo que está completo. Isto vai de encontro, se alinha ao que nós estamos ensinando aqui há 3, 4 terças-feiras. Quando Jesus diz está consumado, na vertente aqui que nós estaremos pregando nesta noite, é literalmente está selado. Ninguém mais vai acrescentar alguma coisa. Por quê? Porque a obra está completa. Tá bom. Alguém pode me perguntar, pastor, mas e o Espírito Santo sendo enviado? O Espírito Santo, depois que Jesus vai aos céus, senta à direita do Pai, ele agora envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo veio para quê? Ele veio para acrescentar a obra que estava incompleta? Não. O Espírito Santo agora vem para aplicar a obra. É mais ou menos a receita do médico, tá? O médico prescreve, ali está em si a receita, ponto. Não precisa acrescentar nada, porém, agora precisa ser aplicado aquela medicação, porque senão não surgirá efeito. O Espírito Santo é enviado para, agora, a obra que está completa, a obra que está perfeita, a obra que não necessita de mais nada a ser acrescido. Agora o Espírito Santo vem para aplicar. Pare comigo. Vocês imaginem comigo, seria possível, por exemplo, o homem caminhar sozinho, por mais que a obra de Cristo seja completa? Não teria condição. Então, Deus Pai, Deus Filho, envia o Deus Espírito Santo para nos auxiliar a aplicar esta obra. Porque eu não tenho mérito, não tenho capacidade, não tenho nenhuma potencialidade. Por isso que esta questão de potencialidade muito me preocupa. Não há nada de potencialidade dentro de mim. Não há nada de capacidade dentro de mim. Não há nada, nenhuma condição para eu viver o Evangelho de Cristo na ausência do Espírito de Cristo. Eu vou repetir isso aqui.
Não há nada dentro do homem, por isso que a mensagem antropocêntrica, isto é, mensagem que coloca o homem no centro, porque Deus te entende, porque Deus te sabe e tal, e vai, e Deus se encaixando ao homem, nós desprezamos, não aceitamos. Por quê? Porque o homem não tem em si outra coisa que não seja a natureza adâmica, e a natureza adâmica é a natureza pecaminosa. Isto é, para de alguma forma a gente ter condição de caminhar no caminho de Cristo, nós dependemos inteiramente do Espírito de Cristo. É por isso que acontece Atos 2, a igreja não pode começar a sua caminhada se o Espírito de Cristo não estiver com ela. Sabe por que nós chegamos no século 21, 20 séculos depois, 20 e meio depois? Porque o Espírito de Cristo está no meio da igreja. Não é por mérito nosso, não é por habilidade nossa, não é pelo bom repertório nosso, não é pelo intelecto nosso, é pelo Espírito que vem do alto. É o Espírito que vem do alto, porém, tudo está consumado. Isto é, o Espírito não acrescenta nada, ele aplica tudo. É diferente. Acrescentar é uma coisa, aplicar é outra. São coisas distintas. Do ponto de vista conceitual e prático também, são coisas distintas. Então o Espírito que não está para acrescentar, e sim para aplicar, não pode mudar em nada, porque se mudar está errado. Aí venha comigo. Onde é que tudo para em Apocalipse? Quando o cânon, a régua aferidora, fecha toda a revelação que forma o conjunto da base cristã. Venha comigo, não perca isso aqui, por gentileza. Tá bom. É em Apocalipse que todo conjunto de ensinamentos, de mensagens, de regras, de ética, da moralidade, enfim, tudo que forma a base da nossa fé, encerra-se onde? Em Apocalipse. Por isso que somente os autores sagrados tiveram as suas mentes inspiradas para, em nome de Deus, escreverem a revelação de Deus. Então venha comigo. Alguém pode dizer assim: pastor, mas quer dizer que o Espírito Santo parou de agir no século I, quando encerra em Apocalipse 95, 96? Não. O que o Espírito hoje ainda faz, e aí precisamos entender a revelação canônica, que é diferente da revelação que o Espírito Santo traz para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas. A revelação canônica é a revelação onde homens tiveram, por meio do Espírito Santo, a autorização de escrever em nome de Deus, ponto, para que o conjunto das bases ou da base da nossa fé tivesse selado. A partir de agora, o Espírito Santo age de que forma? Revelando. Porém, toda revelação a partir do século I, todo espírito profético a partir do século I, vamos imaginar aqui comigo, 20 séculos, 2000 anos, deixa eu arredondar, 2000 anos. Tem 2000 anos que o Espírito Santo age no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, 2000 anos. Ele não é um espírito estático, estagnado, engessado, imóvel, não. Tem 2000 anos que ele age.
Ele age como? E aí eu falo na ação do Espírito no meio da igreja, não na ação geral, a qual Jesus disse assim: olha, o Espírito virá para convencer o homem, o mundo humano ali, do pecado, da justiça e do juízo. Isso é, a ação do Espírito Santo, ela transcende a igreja. O Espírito Santo não é uma propriedade privada da igreja. Pelo contrário, a igreja é a propriedade privada do Espírito Santo. Tem diferença. Os irmãos entenderam comigo isso aqui? Eu vou repetir então. O Espírito Santo, aliás, a igreja não é detentora, não é dona do Espírito Santo. Agora, o contrário é verdadeiro. A igreja tem dono, e o dono é o Senhor Jesus Cristo. E por meio do seu Espírito Santo age em nosso meio. Então tem 2000 anos que o Espírito Santo está em plena atividade. Porém, nenhum espírito profético pode acrescentar um ponto, alguma coisa aqui no que já está selado. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou os autores sagrados. E inspirando os autores sagrados, ele não trabalha contra aquilo que ele mesmo inspirou. Porque senão, no mínimo, ele seria um ser hipócrita, de duas faces. Não, o Espírito de Cristo não. Ele é o Espírito genuíno. Se ele falou lá, a condução cá sempre será pautada nesta palavra. Nenhum espírito profético está além da palavra. Nenhum ensinamento dogmático. O que é ensinamento dogmático? Ensinamento, um conjunto de ensinamentos de uma denominação, por exemplo, religiosa. Nenhum ensinamento dogmático pode estar além da palavra. É desta forma que o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém pregar outro evangelho, mesmo que seja um de nós, rejeite, não aceite. Então, como saber se o evangelho, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus é um evangelho bíblico? Simples. Tudo que o pastor ensinar na terça, tudo que os professores da escola bíblica dominical ensinarem no domingo pela manhã, tudo que for pregado em um culto de domingo à noite, na quarta e vai por aí, tudo precisa passar pelo crivo desta palavra. É isso que a reforma protestante nos trouxe como legado. Porém, estamos vivendo uma era diferente, que se permite, eu disse lá atrás, de um profetismo estranho, e daqui a pouco eu falarei. Mas eu quero aqui abrir 3 pontos deste palco do Gólgota, do Calvário. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é quando Jesus em Lucas está pendurado, à sua direita, à sua esquerda tem 2 salteadores, e vai dizer Lucas 23, 43, quando agora aquele salteador arrependido, ele olha para o centro e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai olhar para ele e dizer assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Venha comigo. Somente este ser que diz tudo está consumado tem condição de levar alguém para o paraíso. Somente ele. Então qualquer mensagem que tira Cristo como único e suficiente Salvador do homem, precisa ser rejeitada como a religião bíblica, ou pregador bíblico, ou liderança bíblica. Jesus está no centro, e aqui tem um homem arrependido que diz para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, o único. Ali não tem Pedro, ali não tem João, ali não tem Cornélio Neto, ali não tem João Batista, ali não tem Isaías, somente ele.
aquele que tem condição de dizer: tudo está consumado. Este, sim, é o único que pode olhar para o ladrão e dizer assim: hoje mesmo. Observa que não tem moeda de troca lá na cruz, no Calvário. Não tem ourinho para cá, ourinho para lá, prata para cá. Não tem barganha, não tem cartão de crédito passando. Não, não, não. Porque este que está no centro é o único. Fora dele, além dele, há mais do que ele, mais ninguém. Ele é o único que pode olhar e dizer assim: hoje mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A primeira grande lição desta ministração: somente Jesus. Trocar a mensagem cristocêntrica pela mensagem antropocêntrica, temos que rejeitar. Cantar hinos que colocam Jesus de lado, tira do centro, tira do meio, tira do único como único, precisa ser rejeitado. Porque ninguém assumiu aquela cruz a ponto do seu sangue ter suficiência de purificar o homem por inteiro. Ninguém. Poderia colocar Moisés, teria que descer. Poderia colocar o pai Abraão, teria que descer. Poderia colocar qualquer um dos personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas se não fosse ele, por quê? Porque não se viu nele pecado algum. Não se viu nele, venha comigo. Às vezes hoje a gente lendo a Bíblia, a gente não mergulha tanto, a ponto de entender assim, é porque às vezes não acompanhava ele. Venha comigo, você imagina passar no crivo de escriba. Escriba era doutor da lei. Escriba não era como uma parte dos crentes hoje, que não participa de escola bíblica dominical, que não participa de culto de ensino, que não lê a Bíblia, desavisado. Escriba não. Imagina o Galileu no olhar dos escribas. Não só escribas, fariseus. Imagine os fariseus, como aconteceu, por exemplo, lá em Cafarnaum, escriba e fariseus. Aquele dia do coxo, aquele dia do paralítico, quem estava dentro da casa, e detalhe, uma casa cheia de gente, a ponto dos amigos não conseguirem entrar com o coxo, eles estavam lá dentro. Por quê? Porque eles queriam fitar os olhos para achar alguma falha, achar algum erro, mas nem saduceu achou, nem fariseu achou, nem escribas acharam, nem essênios, nem herodianos, ninguém. Tem classe aqui de saduceu, tem classe aqui de escriba, tem classe de essênio, tem classe de herodianos, tem mais uma outra turma de anciãos, todo mundo assim, vamos achar, ele vai errar, ele vai tropeçar, ele vai pecar, mas ele é tão exímio, aleluia. Eles olham para o olho dele e percebem que é um olho de ternura. Eles olham para a mensagem dele e vai acontecer como os oficiais lá dos principais da sinagoga, dos principais que foram para prendê-lo. Mas ao chegar lá e ouvir a sua mensagem foi tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eles voltaram dizendo assim: ninguém nunca pregou, ninguém nunca ensinou como este. Somente este tem a condição de olhar para o homem arrependido e dizer: hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Venha comigo, venha comigo.
Não tire Jesus do centro. Não tire Jesus do centro. Ele precisa ser a sua prioridade. Ele precisa estar no lugar mais alto da sua alma, no lugar mais íntimo do seu coração, mais valioso de dentro de você. Por quê? Porque somente Ele e mais ninguém pode dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sou pregador pentecostal e tenho que dar uns pulinhos de vez em quando. Não aceite outro evangelho que não seja Cristo, 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 Cristo. Tá bom. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá bom, vamos lá. Quer dizer que a alma do homem arrependido vai estar onde? No paraíso. Então, quer dizer que a ideia do aperfeiçoamento da alma, como único método de se encaixar com a justiça divina, não vale. Venha comigo. A doutrina bíblica é a doutrina da encarnação. A doutrina da reencarnação diz o seguinte: que a alma do homem precisa, para, em algum momento, de inúmeras reencarnações, a partir do momento que se reencarna, se aperfeiçoa, então se reencarna, se aperfeiçoa, então se reencarna, se aperfeiçoa, então se reencarna, se aperfeiçoa. Chega um certo nível, que aí ele vai estar em um processo tão puro, que ele vai alcançar a justiça divina. Aí nessa situação, ele alcança o ponto máximo. Jesus olha para o arrependido e diz assim: hoje mesmo, tu, não é a sua outra encarnação, não, hoje mesmo tu estarás. Eu estou falando sobre religiões, então venha comigo. Hoje mesmo tu estarás. Então, o indivíduo que se arrepende, que reconhece para aquele que estava no centro ali, como o único meio de salvação, ele agora, arrependido, tem a condição de depositar a sua fé em quem? Nele. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Está na mesma situação, mas o reconhece como rei. Está na mesma situação, mas o reconhece como Salvador. Aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo onde? Quer dizer que a alma dele não fica a vagar. A alma dele não fica a vagar. Primeira defesa. Segunda defesa: hoje mesmo estarás comigo onde? Paraíso. Tá bom. Se a gente for em Apocalipse capítulo 6, venha comigo, por favor. Não precisa projetar aí não, irmãos. Vamos, deixa eu usar a minha versão aqui, está um pouco diferente. Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz assim: e, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Então, vi as almas dos que foram mortos. Venha comigo, estamos em culto de ensinamento. Mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, fica bem claro que é aqueles que morreram em Cristo. Não tem dúvida até aqui. Vamos adiante. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos,
que haviam de ser mortos como eles foram. Então vem comigo. Segunda defesa. Hoje estarás comigo onde? Paraíso. Não em um estado de sono eterno. Inconsciência. Observa que há uma plena atividade nos céus. Quem está em questão? As almas daqueles que morreram em Cristo. A doutrina da inconsciência, alguém que morre e agora vai para o céu, os anjos vêm, o levam, e ele fica lá, zen, múmia. Não. Quem morre em Cristo, de imediato, entra em uma atividade celestial. Alguém pode perguntar assim, pastor, como é lá? Eu não sei dizer a não ser o que a Bíblia diz, mas deve ser extraordinário. Quem morreu este ano, a semelhança do arrependido, hoje mesmo estarás comigo no inferno? Não, porque Efésios capítulo 4 vai dizer que ele levou cativo o cativeiro. Jesus morre, desce lá no Hades, desce lá e vai pegar todos aqueles que morreram na esperança. E detalhe, onde está o arrependido da cruz? Está agora da terra do Calvário para a eternidade. Paraíso é céu. Agora Jesus vai entrar no céu com todo o cativeiro. Sabe quem está lá? O ladrão. Se fosse aqui na Assembleia de Deus, ia entrar assim, dando glória a Deus. É lógico que eu estou ilustrando, tá, amados? Não vai dizer que eu... Em plena atividade celestial. Todos que morreram em Cristo Jesus, neste exato momento, diz Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, eles estão em plena atividade. É certo que ainda não no estado da redenção total, porque os restos mortais, a matéria está aqui, ó, na terra, no pó, mas a alma está em plena atividade, neste exato momento nos céus, junto aos anjos. Eu não sei as almas, mas os anjos só cantam assim: santo, santo, aleluia. Por isso que eu entendo que um ambiente como este, aí vem uma outra inverdade por aí, que eles têm contato com gente na terra, não é bíblico. E Jesus na história que ele contou, do rico e Lázaro, o rico está aqui, mande que ele venha daí para cá, para que molhe a minha língua. Não, aí o pai Abraão do outro lado vai dizer, não, tem um abismo aqui muito grande, quem está aqui não passa para aí, para lá, e quem está de lá não passa para cá, não há contato. Aí ele fala assim, não, então manda lá na terra. Aí o pai Abraão vai dizer, não, lá na terra eles têm a lei e os profetas, isto é, aqueles que estão nos céus não têm contato com ninguém na terra. Ninguém que está no céu, inclusive a irmã Maria, mãe de Jesus, pode interceder por ninguém. Por quê? Porque todos que estão lá estão em plena atividade, sem contato com gente aqui na terra. E nós que estamos na terra, palavra, comendo palavra ao acordar, comendo palavra ao almoçar, dormindo, comendo palavra. Aí a gente começa a sentir um pouquinho do céu na terra. Hoje mesmo, este que disse tudo está consumado, somente este terceiro
imortalidade da alma, vida após a morte. Venha comigo. A alma humana não é eterna, porém imortal. Tem diferença. É por isso que a gente vem terça-feira, para a gente estudar juntos. A alma humana não é eterna, porém imortal. E aí depois lá na frente, em terças futuras, nós vamos dizer o porquê que estamos falando isso. A alma humana teve o dia zero da sua criação, ou o dia inicial, Jardim do Éden. Ela não é pré-existente. A única alma que foi pré-existente, que assumiu a matéria, tem nome: Jesus Cristo, o único. Isto prova que é somente Ele que pode estar no centro e dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Ele não passa a ser a partir do ventre de Maria. Ele sempre foi. Eu passei a ser o dia que a minha mamãe Ana Maria, o óvulo se encontrou lá com o gameta masculino do meu papai. Ali eu passei a ser. Antes disso, nunca fui. Por quê? Porque não sou eterno. Porém, a alma que ali teve o nível inicial, começo, esta entrará na eternidade. Então isso é a imortalidade. Jesus é diferente. Jesus não passa a existir do ventre de Maria. Tanto é que não tem gameta para fecundar o gameta de Maria. Tem apenas o Espírito Santo descendo sobre ela. Por quê? Porque Jesus é um ser, é Cristo, melhor dizendo. Porque quando eu falo Jesus, eu estou me referindo ao homem. Quando eu falo Cristo, eu estou me referindo ao Deus incriado. Ninguém nunca criou Cristo. Ele é um ser incriado, pré-existente. Então, naquele ato miraculoso no ventre de Maria, aquele que sempre foi, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, ele veio agora. Diz Paulo lá em Filipenses: esvaziou-se da sua glória. Aleluia, sabe por quê? Porque ele me viu aqui no século 21 e disse assim: aquele Cornelinho eu preciso sarar, eu preciso curar a alma dele. Aquela irmã Dalva, aquela Dalva, dona Dalva, a minha irmã, hoje eu preciso salvar a alma dela. Aí ele sai do seu trono eterno. Ninguém nunca criou ele, porque ele é um ser eterno, mas ele agora vem para viver entre nós. Este que está no centro pode olhar para o salteador e dizer: estarás comigo no paraíso. Este pode. Porque maior do que o presidente do Brasil é ele. Porque maior do que este que vos fala é ele. Porque maior do que o Papa lá em Roma é ele. Porque maior do que qualquer renomado na terra é ele. Então um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que somente ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Venha comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, aniquilacionismo. Irmãos, eu estou fazendo terapia com a irmã Jane. Hoje eu fiz, mas está bom demais. Aqui está um conforto. Ela falou assim: se não fizer uma técnica vocal aí, tanto tempo depois não vai pregar mais. Eu estou fazendo. E ela fica de olho, que eu não posso gritar muito. O aniquilacionismo, que as testemunhas de Jeová dizem,
não existe o quê? Alma imortal. Na concepção deles, a alma não é imortal. A alma extingue, acaba, tem um ponto final. Uma doutrina chamada aniquilacionismo, agora saiu bem. Mas aí Jesus olha para o salteador, para o ladrão, vamos assim dizer. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Queira a minha geração ou não queira, existe uma vida após o túmulo. A morte não é o fim. A morte é uma entrada na eternidade. Por isso que a gente decide ser hoje fiel, não amanhã, fiel hoje. Santo, não amanhã, porque amanhã sempre será amanhã. Mas a gente decide hoje ser fiel. A gente decide hoje ser santo. A gente decide hoje renunciar. A gente decide hoje, sabe por quê? Queira o homem ou não queira, seja no arrebatamento, quando os mortos ressuscitarão primeiro, ali será a redenção completa, porque hoje a alma que morreu em Cristo, aliás, o homem que morreu em Cristo, a sua alma está no céu, aguardando, diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no sonido da trombeta, a voz do arcanjo, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí sabe a alma do irmão Aparecido, sabe a alma da Liliane, aqueles que morreram em Cristo Jesus, vai dizer o texto, que eles virão ao encontro do corpo. Ah, meu Deus do céu, e aqueles que morreram em cinzas, aliás, se tornaram cinzas, a terra terá que dar conta, e aqueles que morreram afogados, a água do mar terá que dar conta, diz o texto, e os mortos ressuscitarão primeiro. Então a alma vem, encontra com a matéria, e agora com um corpo glorificado, e diz Paulo, e nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformados, para encontrar com Ele nos ares e estar com Ele eternamente. Então a gente é hoje. Terça que vem, ainda nessa mensagem do centro, eu quero destacar o terceiro ponto, aliás, o segundo ponto geral, que é o episódio do véu do templo que se rasgou, quando ele disse, tudo está consumado. Não fique de fora. E é ali que eu falarei acerca de um espírito estranho, tá? Tem umas 4 terças que eu estou prometendo e não cheguei lá. Mas é no véu do templo que ali nós vamos falar da diferença de esoterismo com exoterismo. E aí, o cristianismo é o quê? Qual é o mistério ainda a ser descortinado, revelado? Tem esse mistério? Tem alguma coisa oculta? Este afã, este desejo do homem tocar no mundo espiritual? E aí? A gente pode? Aquela rudinha que os avós colocavam atrás da orelha, aquilo tem importância? Aquilo tem algum significado? O espirro, quando a gente diz assim, saúde, aquilo tem sentido? Onde é que nasceu aquilo? É na parte do esoterismo que nós vamos falar acerca disso. Não fique de fora. E Deus abençoe a igreja, a gente vai continuando, e não vai desistindo de nós não, viu, amados? Vai orando por nós. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para
dar um brado de glória a Jesus. Ao nome dele todo louvor e toda adoração. Que justificar o nosso presidente, como se necessário fosse, né? Ele pede licença, que vai precisar se retirar nesse ato para atender ainda a outra demanda dessa noite, com a concordância da igreja, irmãos. Amém? Olha a gentileza do líder, né? Justificar. Nós gostaríamos de saber, amados, entre aqueles que estão conosco, eu creio que já estamos todos entre irmãos, mas se porventura há entre nós alguma pessoa que até esse ato, esse momento ainda não se rendeu a Cristo, na condição de Salvador da sua vida, de Senhor da sua vida, eu quero lhe abrir essa oportunidade, este momento singular, como nenhum outro há, para vir de encontro à maior posse, a maior dádiva, o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação da sua alma. É ter Jesus como centro, ter Ele como habitante da sua vida, morando na sua casa. Se há entre nós uma pessoa que ainda não fez essa decisão e publicamente quer reconhecê-lo como Salvador da sua vida, eu quero te convidar a levantar a mão como estou fazendo. Um senhor, uma senhora, é como o texto sagrado já registra dizendo assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É um convite para se apossar dessa salvação, que é algo que por mérito humano não pode ser alcançado, não pode ser compro por ouro e por prata. O salmista já escreve dizendo que se fosse por recursos humanos, todos eles se esgotaria e não poderia pagar o preço de uma alma. Por que não poderia? Porque custou o preço do sangue carmesim de Cristo Jesus. Tem alguém entre nós que quer receber Jesus como Salvador, que ainda não fez? Todos já são nossos. Nós vamos aqui aos avisos, amados, muitos avisos, então eu quero ser rápido com a leitura, mas de forma clara. Ministério de Louvor da Igreja Assembleia de Deus, Templo Sede, Catalão, Goiás, está com inscrições abertas para novos integrantes com preenchimento de 20 vagas. A seleção desses novos integrantes acontecerá da seguinte forma: pré-requisito, ter 18 anos ou mais, ser membro da Igreja AD Catalão e estar em comunhão com a igreja. Serão 4 etapas. Primeira etapa, formulário de inscrição, Google Formulário. Segunda etapa, audição, que acontecerá dia 16 de junho de 2022, entre 14 e 21 horas. Terceira etapa, imersão com o Ministério de Louvor com duração de 2 meses. Estudo técnico vocal e preparação com as tecnologias da igreja. A quarta etapa, audição final e integração no Ministério de Louvor. Coordenação da nossa maestrina Manjane, também a irmã Denise. Maiores informações é com elas que você irá tratar. Manjane e irmã Denise Braga. Ao final do culto, aqui na minha lateral direita, procurar pelas nossas irmãs. Dia 2 de julho próximo, amados, nós teremos o aniversário de 70 anos, o culto em comemoração aos 70 anos da AD Catalão. Esse culto, como aí já está no telão, terá início às 18h30 com a participação de todo o campo. É um sábado à noite. Nesse dia nós estaremos aqui celebrando, fazendo memória à história da igreja, documentários. Será uma noite ímpar e importa que você aqui esteja conosco. Então nosso pedido desde agora é: ore, divulgue e participe. 2 de julho, 18h30 aqui no Templo Central. Dia 15 de julho às 20 horas nós teremos a vigília CIB. Iniciará às 20 horas. Coordenação geral, pastora Camila Lacerda, estará nessa noite de adoração, de oração, louvor, ministrando a palavra nosso amigo pastor Sinomar Alves, conhecido de toda a igreja, e ministrando como convidado oficial o louvor a nossa irmã Adriana Aguiar. Será uma noite memorável na coordenação CIB e desde já todos estão convidados. Teremos também o CIB Frente Jovem, 16 de julho, às 14 horas. Pastora Camila na coordenação geral, o louvor a irmã Uélida, louvor e ministração. É uma mulher que Deus tem usado muito sobre essa nação
e será de grande agregação de valor para as nossas princesas. E o que se pede é, ora princesa, né? Estamos aí 18 de julho, 14 horas. Mais um aviso aí, irmãos. A nossa Escola Bíblica de Jovens, dia 22, 23 e 24 de julho. A EBJ, como foi a nossa EBOL, a Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, temos agora a Escola Bíblica de Jovens, na coordenação da UNIAD, coordenação geral, presbítero Carlos Eduardo e toda a sua equipe. A Decatalão Filial Anhanguera, dia 18 de junho, 18 horas, tem o encontro da Regional 1, participação Vila Erondina, Primavera, Santa Terezinha, Davinópolis, participação especial Orquestra Acorde Celeste da AD Vila Erondina, Rua Santa Claire, número 208, Centro, Anhanguera. Está ali o pastor Lucas, né, que é o pastor da congregação, pastor Ana Cristina, e está aguardando todo mundo lá, não é isso, irmãos? Amém. Então, Anhanguera. São esses os nossos avisos, irmãos. Nós temos também na quinta-feira agora o nosso culto na coordenação do DEMID. Não é isso, irmãos? Eu não vi o aviso aqui, mas é o culto DEMID. Ah, chegou aqui, ó. Culto DEMID, dia 16 de junho, às 19h30, coordenação pastor Antério e missionária Ângela. Teremos uma palavra especial a esse público tão seleto, ministrada aqui pela nossa irmã psicóloga, diaconisa Juliana Melo. Uma palavra que com certeza agregará de forma singular ao nosso público aí da melhor idade DEMID. Mas está convidado para tal toda a igreja, irmão. Sempre, cada encontro, independente do departamento que realiza, ele é aberto à igreja. Ensaio dos varões, quarta-feira, amanhã às 19h30. Diácono Mauro e diaconisa Maria dos Ângelos está completando 30 anos de casado. Eles pedem oração em ação de graças. Que maravilha, né, irmão? 30 anos não é 30 dias não, né, irmãos? Que bênção. Vamos estar em pé, irmãos. Deus abençoe todos os nossos obreiros, pastores, líderes que aqui estiveram conosco, como agrega, e é uma presença sempre indispensável, né? Por aqueles que não puderam vir, ficam as justificativas. Nós vamos então orar ao Senhor em gratidão pela oportunidade que foi estarmos aqui no santuário, aprendendo a sua santa e poderosa palavra. Convidar o pastor José Vini para ministrar essa oração e após daremos a bênção apostólica. A paz do Senhor a todos. Vamos orar? Amado Deus, te adoramos, te agradecemos por um momento tão sublime que o Senhor preparou para nós neste dia. Por esta palavra, por estes louvores, estamos, ó Deus, com a nossa alma saciada. Aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, ó Senhor, visita, o Senhor tem poder para fazer algo extraordinário. Nós te louvamos, guarda o seu povo, ao ir às tuas casas, protegendo, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime e perfeito amor de Deus e a comunhão gloriosa do seu Santo Espírito seja com todos nós e demais povos de Deus na face da terra. O que diremos? Amém. Ministério de louvor. Pra sempre